Eu não sei se vocês estão percebendo que as energias no planeta estão um pouco intensas. E eu quero falar exatamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente entrou agora. Imaginem, né, ali um gráfico cheio de subida e descida igual uma montanha russa. Quando a gente está numa transição planetária, essa montanha russa ela faz parte mesmo. Então tem várias subidas e várias descidas. 2026, todos nós fomos avisados que seria um ano muito complexo, muito intenso. E sempre quando a gente passa para um outro ano, né, quando a gente começa um ano, existe realmente de volta esse pico. Então, o início do ano, de forma energética, ele é um pouco mais suave, é um pouco mais preparatório. Porém, chega um momento que esse pico sobe e ele se mantém. Nesse momento, a gente está entrando nesse pico e se mantendo nesse pico. Entrando com a torre. A torre, ela é uma carta que ela traz que as bases estão se mexendo. As bases estão sendo desconstruídas. As bases, elas precisam tremer para que essa torre possa cair. E o que significa essa torre quando a gente pensa na transição planetária? A gente pensa no sistema de crenças, a gente pensa nas frequências, né, nas vibrações antigas, de terceira dimensão. Raiva, medo, ódio, vingança, desejos, né, impuros, desejos egoístas, o ego muito presente, o orgulho, a vaidade, a inveja, a disputa, que é uma característica muito profunda, muito forte da terceira dimensão, né, a disputa. E, né, aqui na outra carta, Diabo, falando exatamente a questão do ego, né, eu não sei se vocês estão percebendo, mas principalmente nas redes sociais, esses dois estão muito presentes, muito fortes. Inclusive em perfis profissionais, tá? E isso de diferentes profissões. O ego das pessoas, assim, parece que tá exacerbado. Esses dias eu vi um vídeo de um profissional da medicina que a energia era de pura raiva, gente. O post dele, assim, tipo, criticando algumas coisas, mas uma energia muito do diabo, né? Da carta do diabo, que é essa energia do ego, que é essa energia do eu estou certo e o resto tá tudo errado. Certo e errado, né? Essas separações que existem na terceira dimensão. E tudo isso nos leva para a morte, né? Então, um renascimento, uma morte interior que vem por meio dessa quebra de sistema de crenças, desse sistema de crenças sendo abalado, essas estruturas abaladas, para que o diabo, né, o nosso ego, possa se soltar das amarras, possa se soltar das prisões. Mas para isso precisa ter a morte. Para isso precisa ter um movimento. E junto no movimento a gente precisa da temperança e precisa da força. Porque a força, ela nos ensina, nesse caso, a nos movimentarmos com o carro de forma equilibrada. A força é o domínio dos nossos instintos, é o domínio do meu ego, aqui ligado com o diabo, né? A força, ela tá falando assim, você precisa ter autodomínio. Eu sei que o seu sistema de crenças, o seu mundo antigo tá desmoronando. Eu sei que o seu ego tá sofrendo com as desamarras. Eu sei que a morte é dolorida, mas você precisa dominar suas emoções. Precisa dominar seus instintos, suas crenças. Você precisa dominar a sua mente, o seu espírito, suas partes, seu lado sombra, para que ele não domine você. E aí a gente tem a temperança, que daí você encontra o equilíbrio, tanto entre a sua sombra quanto entre a sua luz. E aí a gente consegue ir para a estrela, que traz a esperança de um novo mundo. Então todos aqueles sistemas caindo, sendo abalados na carta da torre, mas com todo o movimento, com todo o encontro do ponto de equilíbrio, a gente encontra a esperança. E a partir da esperança, tudo se ilumina com o sol. Tudo fica bonito, tudo finalmente tem luz, tem vida, tem uma alegria, tem a esperança, literalmente, da estrela. Então a gente consegue... Isso me lembra até uma coisa que o Léo do Quantiquilidade falou, né? Da retirada ali do... Não lembro qual é o nome que ele fala agora. Do serzinho ali que fica principalmente relacionado à internet, ali no controle da Matrix e tudo mais.
Então, quando a gente tira todas essas vendas que estão relacionadas com a torre e que estão relacionadas com o ego, porque eles são muito apegados ao passado, né, tem esse apego muito forte, tanto que o diabo ele tá com as amarras aqui, né, as correntes, e a torre aqui, o gato tá revoltado, tá tudo pegando fogo, e ele tá tipo, meu Deus, eu preciso sobreviver, né, tá tudo caindo. Mas o ponto é, quando a gente tira todas essas sombras e a gente consegue levantar um pouco dos véus do esquecimento, a gente consegue ter a esperança, porque a gente vê que, na verdade, nós estávamos sendo oprimidos. E não só oprimidos, como estávamos sendo iludidos. Então, a gente consegue ver, enxergar, o sol ilumina, ele mostra tudo. E aí, a temperança ainda acompanha, e a força também, né? A necessidade de domar a si mesmo, porque enxergar as coisas, enxergar que você foi manipulado, que existia um governo oculto, né? Perceber certos padrões sendo repetidos, isso faz com que o ego sofra. Isso faz com que o ego se revolte. Isso faz com que a gente precise dominar a nossa força, que é a vontade de sair revoltado, sair gritando, sair brigando com todo mundo, né? Que por favor me escutem, vamos derrubar eles, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas você precisa dominar a força, equilibrar a luz e a sombra. E aí, quando a gente consegue finalmente equilibrar a sombra e a luz, né, as forças, né, interiores e tudo mais, a gente consegue se tornar o louco de uma forma positiva. Porque o louco ele também pode ser de uma forma negativa. Mas nesse quesito aqui, nesse assunto que a gente está falando, o louco ele traz exatamente o quê? Vou para um novo mundo. Vou me entregar a esse novo mundo, a nova terra, com menos sofrimento, com mais liberdade, onde eu posso ser eu mesmo, onde finalmente a minha esperança se torna luz, faz com que a minha vida se torne iluminada. Porque eu acreditei no novo mundo, eu tive esperança no novo mundo, eu me mantive firme para viver essa mudança e eu me entrego. Eu vou atrás da borboleta, da liberdade, eu me jogo de cabeça, com fé que alguém vai me segurar quando eu cair. Seja um chão confortável para eu cair, seja um pulo, um salto que parecia grande para mim, mas na verdade ele era pequeno. E aí eu chego no novo mundo, a nova terra, o resultado, transição planetária. Desse momento, de terceira para quinta dimensão, né? Porque depois ainda tem mais. Mas, o novo mundo.